Prezados alunos, bem-vindos à aula de número 6 da nossa disciplina de Sistemas Operacionais. Com essa aula nós vamos terminar o capítulo 2 do nosso livro-texto, estudando o tópico de escalonamento ou agendamento de processos, que é um tópico de fundamental importância, mas que nós temos adiado já diversas aulas, sempre prometendo que vamos estudar, então hoje é o dia, essa aula de número 6. Assim como em diversos tópicos anteriores que nós já tocamos ao longo desse curso, é importante que vocês se deem conta que o que nós vamos ver é uma amostra relativamente pequena de todas as coisas que já foram pesquisadas e que são utilizadas para fazer escalonamento ou agendamento, como também é conhecido, de processos. Em especial, existem dois tópicos muito importantes que nós não vamos ver. Nós não vamos ver agendamento para múltiplos processadores, quer dizer, para máquinas que possuem mais de um processador. Tudo que nós vamos falar nessa aula é para máquinas que têm exatamente um processador, que são as máquinas mais comuns ainda. E também não vamos ver nada que tenha a ver com escalonamento ou agendamento em tempo real, como se diz, para aplicações que precisam ser fortemente sincronizadas com a passagem do tempo real, aplicações industriais e coisas críticas desse tipo. Ainda assim, a gama de tópicos que nos resta é bastante larga, então nós temos assunto interessante para cobrir essa aula. Nós temos visto ao longo das aulas em que nós tratamos de processo que nós podemos encarar o que está acontecendo no sistema de computação como um conjunto grande de processos que compartilham um processador e para que esse compartilhamento seja eficaz e seja correto, existe uma entidade abstrata que até hoje nós não conhecemos muito bem, que era chamado o agendador de processos. É aquela entidade, aquele pedaço do sistema operacional que se responsabiliza por examinar todos os processos que estão prontos para serem executados e tomar uma decisão sobre qual deve ser o processo a ter o uso exclusivo do processador. Lembrem-se, isso está aqui explicado, relembrado para vocês nessa transparência, lembrem-se de que nós possuímos já desde o início do curso o mecanismo correto para fazer a substituição de processo rodando no processador. Especificamente, nós temos a noção do contexto de um processo. Sempre que um processo é interrompido, sem que termine, para que mais tarde ele volte a executar, o contexto dele pode ser armazenado na tabela de processo, na parte que é reservada para ele, e sempre que o novo processo é dado o processador novamente para continuar a sua execução, tendo sido interrompido anteriormente, o contexto dele pode ser restabelecido da entrada correta da tabela para os registradores e coisas assim que fazem parte do contexto real que está sendo executado. Então, esse é um mecanismo que nós já conhecemos, o escalonador vai fazer uso desse mecanismo e vai ter como sua tarefa principal traçar políticas segundo as quais o processador vai ser compartilhado pelos diversos processos. Todas as políticas que nós vamos discutir, e na verdade todo o estudo de escalonamento de processos em um único processador, é baseado nessa noção que está explicitada para vocês na parte inferior dessa transparência. Essa noção nos diz o seguinte: é importante que nós reconheçamos que a existência de um processo, qualquer processo no sistema de computação, tipicamente alterna rajadas de processamento intenso com períodos em que o processo está bloqueado esperando que se complete uma operação de entrada ou saída. Uma vez que nós reconhecemos essa característica fundamental, é também interessante que nós procuremos separar os processos em dois tipos, segundo o que está ilustrado nessa transparência. Essa transparência toda gira em torno dessa ilustração que está aí no centro, mais ou menos, onde vocês veem traços da execução típica de dois processos. Em cada um dos traços, nós temos pedaços azuis alternando com pedaços vermelhos, e o que existe de diferente entre os dois processos é que no processo que está ilustrado na parte de cima, os pedaços azuis são muito maiores. E os pedaços azuis, segundo a legenda, correspondem àqueles intervalos de tempo onde, de fato, o processo está sendo executado, enquanto os pedaços vermelhos correspondem aos intervalos de tempo onde o processo está bloqueado, não está mais na fila de prontos, esperando que se completem operações de entrada e saída que foram requisitadas por ele próprio. Já na parte de baixo, nós temos uma inversão dessa proporcionalidade. Nós temos os pedaços azuis, ou seja, os pedaços que correspondem a processamento um pouco menores, enquanto os pedaços que correspondem à espera por eventos de entrada e saída um pouco maiores. Existem dois termos que são amplamente utilizados, são termos em inglês, nós vamos manter o anglicismo porque são termos que todo mundo usa e que caracterizam a diferenciação entre esses dois processos. Em especial, aquele processo para o qual os tempos de processamento são substancialmente maiores que os tempos de espera para entrada e saída,
são chamados de processos CPU-bound, e nós vamos manter essa nomenclatura. Já aqueles outros, ilustrados na parte de baixo, que são os processos que passam substancialmente mais tempo esperando pela realização de eventos de entrada e saída comparativamente com o tempo com que passam processando, esses processos são chamados de I/O-bound, onde I/O é a mesma coisa que ES, é entrada e saída, input-output. É muito importante que, ao projetarmos algoritmos para escalonamento de processos em um processador, nós prestemos especial atenção aos processos que são I/O-bound. E as duas razões principais são essas que estão listadas aí para vocês. Em primeiro lugar, existe uma tendência tecnológica de que os processadores se tornem cada vez mais rápidos e a velocidade com que essa rapidez aumenta do lado dos processadores tende a ser maior do que o aumento de velocidade dos dispositivos de entrada e saída. Por isso, a tendência é que nós tenhamos cada vez mais processos I/O-bound dentro do sistema, mais do que processos CPU-bound. Além do mais, nós podemos intuir, entender intuitivamente, que se o escalonador der prioridade especial aos processos I/O-bound, tanto os dispositivos de entrada e saída quanto o próprio processador serão mais bem utilizados, que é um dos objetivos de um bom algoritmo de escalonamento ou de agendamento. Quando nós fazemos o projeto de um algoritmo para escalonar ou agendar o processador e alocar seu uso aos diversos processos presentes no sistema, existem alguns critérios que devem ser, se não todos satisfeitos, pelo menos aos quais nós temos que prestar atenção especialmente. Esses critérios são esses que estão listados aí, nós vamos passar por cada um, explicando ainda que brevemente o que é que eles significam. Mas é importante que vocês logo prestem atenção nessa observação que está aí na parte inferior da transparência, dizendo que muitos desses critérios são intrinsecamente contraditórios, ou seja, quando você faz o projeto de sistema, provavelmente, quase certamente, não é possível que todos sejam satisfeitos ao mesmo tempo. Então, dependendo do objetivo do sistema que você está projetando, um critério ou outro deverá deixar de ser satisfeito em detrimento dos demais, que serão aqueles julgados mais importantes pelo projetista. Quais são os critérios? O primeiro critério é extremamente subjetivo e é chamado de imparcialidade, que diz aí que cada processo deve ser capaz de executar no processador por um intervalo justo e adequado de tempo. Evidentemente, nós não sabemos o que é justo e adequado, mas busca-se a imparcialidade através de experiências com novos algoritmos. Nós teremos a oportunidade de ver como é que esse critério pode ser utilizado nos algoritmos que vamos ver. Em segundo lugar, existe o critério de eficiência, que diz que nós queremos maximizar o uso do processador. Ou seja, nós queremos que o processador esteja, de preferência, 100% do tempo realizando tarefa útil, e não ocioso, esperando que alguma coisa seja alocada a ele. Então, esse também é um critério importante. O processador é um recurso que pode ser caro, dependendo do tipo que ele for, a frequência, as capacidades dele. Então, recursos caros devem ser mantidos o maior tempo possível sob utilização. Em terceiro lugar, nós temos o tempo de resposta. E nesse quesito, o objetivo é minimizar o tempo de resposta para os processos do usuário do sistema interativo. Nós estamos falando aqui daqueles usuários que estão interagindo diretamente com o terminal, no caso do Linux, são aqueles usuários que abriram um externo, coisa parecida, estão digitando comandos para o interpretador e recebendo respostas. Nós queremos que esses comandos sejam respondidos o mais breve possível. Então, esse tipo de processo deve ser escalonado de maneira que o usuário tenha essa sensação confortável de que está sempre tendo o processador à sua disposição, pelo menos para dar as respostas para ele. Temos mais dois critérios, os dois também expressos por palavras em inglês, mas isso, a essa altura do curso, já não é mais problema para vocês já se acostumaram com isso, nessa área é muito comum. O primeiro deles é o que se chama de turnaround, cujo objetivo é minimizar o tempo entre a submissão e a saída de um trabalho, no caso em que nós estejamos falando de sistemas em lote. Lembrem-se que sistemas em lote são aqueles sistemas onde o usuário chega com uma coleção de programas para serem rodados e os programas são submetidos um a um e são executados até o fim. Primeiro executa-se o primeiro até que termine, depois o segundo até que termine. Um dos objetivos, então, que é esse turnaround, é que o tempo médio de processamento de cada um desses programas seja o menor possível. Ou seja, o escalonador vai ter que escolher uma ordem para a execução desse programa se quiser atender a esse critério. E, finalmente, nós temos o critério chamado de throughput, que é o seguinte: nós queremos maximizar o número de trabalhos processados por um sistema em lote, novamente sistema em lote, por unidade de tempo. Quais são, então, os momentos na existência do sistema operacional onde o escalonador deve agir? Em
primeiro lugar, ele deve agir quando um determinado processo que estiver sendo executado terminou a sua execução. Ele estava pronto, ele foi dado a ele o processador, ele usou o processador e terminou. Ele nunca mais vai voltar para a fila de prontos nem para nada, ele terminou. Então, nesse instante, o escalonador deve intervir para escolher o próximo processo que vai ser executado. Da mesma forma, quando um processo está sendo executado e ele é bloqueado, ele sai da fila de prontos e aí temos novamente uma oportunidade para que o escalonador ou o agendador intervenha e escolha um novo processo para ser executado. Além disso, tem 3 outras ocasiões onde o escalonador também deve intervir. A primeira delas é quando um novo processo é criado, ele tem que ser trazido para o conjunto de processos prontos, e aí o escalonador tem que reavaliar a sua política e ver para qual processo vai ter que ser dado o processador, ou para aquele que foi criado recentemente, ou para algum que já estava no conjunto de processos prontos. A segunda oportunidade é quando é gerada uma interrupção do sistema de entrada e saída, dizendo que um pedido que foi feito anteriormente agora está pronto, e por isso algum processo que estivesse esperando aquele pedido estava no estado de bloqueado, agora passa ao estado de pronto, ou seja, passa a competir com os outros processos pela posse do único processador disponível, que é a hipótese que nós estamos fazendo. E, em terceiro lugar, em alguns sistemas, a própria placa-mãe, quer dizer, o próprio sistema de processamento de hardware gera interrupções periódicas. E essas interrupções periódicas podem ser utilizadas pelo agendador novamente para decidir, periodicamente, nesse caso, quais serão os processos a serem executados e aqueles que serão devolvidos para a fila de prontos. Existem 2 modalidades, em geral, para os algoritmos de escalonamento. A primeira modalidade é o que nós chamamos de preemptiva. Essa é uma palavra que eu posso quase assegurar a vocês que não existe em português, mas tem sido usada em português, né, pelo menos nessa comunidade, então vocês também precisam se acostumar com isso. O escalonamento é preemptivo quando ele tem essas seguintes características. Quando ele faz com que o agendador intervenha, sempre que ocorre uma interrupção, e o processo é obrigado, então, se essa for a decisão do escalonador, a ser interrompido, mesmo que não tenha terminado o seu trabalho. Então, preempção significa isso, e nós temos um exemplo aí que pode ilustrar para vocês. Nós temos aí 3 processos, A, B e C, que estão sendo executados em sequência. Em primeiro lugar, nós temos o processo A sendo executado, esse representado por azul. Aí ele foi bloqueado, porque ele fez um pedido de entrada e saída. Entrou o escalonador, que é essa faixinha menor que vocês estão vendo, para tomar a decisão sobre qual será o próximo processo. Então, depois entrou o processo B. O processo B foi executado por um certo tempo, até que ocorreu uma nova interrupção. Quando ocorreu essa nova interrupção, o escalonador, então, novamente tomou uma decisão sobre qual seria o próximo processo. No caso desse exemplo, ele concluiu que poderia ser o próprio processo B, porque não há um outro processo para ser executado, ou aquele que tem baixa prioridade, ou qualquer coisa assim. Depois do processo B, na ocorrência de mais uma interrupção, o agendador concluiu que ele já executou por tempo suficiente, e então entra finalmente o processo C, que passa a ser o processo que o agendador conclui por sua política, que é o próximo processo a ser executado. Quando o agendador conclui que ou o processo C já esteve por tempo suficiente sendo executado, ou então, por ele ter sido interrompido por uma interrupção de entrada e saída, que agora o processo A, que é aquele que inicialmente tinha sido bloqueado, já pode voltar a ser executado, nós temos então a finalização desse exemplo com a volta à execução do processo A. Então, esse é o modelo de escalonamento preemptivo, é aquele em que a existência de interrupções faz com que o agendador seja capaz de interromper a execução do processo que está sendo executado, transferindo de volta para a fila de prontos e dando a chance para um novo processo. Quando esses temporizadores que geram as interrupções ou não existem no sistema ou não são utilizados, nós temos então o que se chama de um sistema de escalonamento não preemptivo. No sistema de escalonamento não preemptivo, o processo pode ser executado por um intervalo de tempo arbitrário, e ele é executado até que termine a sua execução ou até que ele seja ele próprio interrompido e bloqueado à espera de um evento de entrada e saída. Aqui nós temos, novamente, seguindo o mesmo estilo de ilustração anterior, uma ilustração de, novamente, 3 processos, A, B e C, que estão sendo agendados segundo uma política não preemptiva. Então, inicialmente nós temos o processo A sendo executado até um certo intervalo de tempo onde ele é bloqueado à espera de uma operação de entrada e saída. Depois temos o processo B, que é executado
até terminarem o seu processamento, depois o processo C, que é executado novamente, assim como o B até terminar o seu processamento, e finalmente o A pode voltar, tendo sido já desbloqueado pela ocorrência do evento de entrada e saída que ele está esperando. Então esse é o caso do escalonamento não preemptivo, ou seja, o processador não toma nenhuma ação deliberada dirigida por interrupções para tomar o processador de um determinado processo antes que ele termine ou que seja interrompido por uma razão que seja intrínseca ao processo, ou seja, a espera por um sinal de entrada e saída. Nesta aula nós vamos estudar alguns algoritmos de escalonamento específicos, que são esses que estão listados na tela de vocês. Serão 5 algoritmos. O livro de vocês dá outros algoritmos, mas eu julgo que esses aqui são os algoritmos mais importantes ou mais representativos ou aqueles que fazem vocês pensarem em possibilidades mais relevantes para o curso que vocês estão fazendo. 4 desses algoritmos são preemptivos, ou seja, são baseados na existência de interrupções periódicas que fazem com que o agendador possa entrar, ser ativado para tomar decisões. Um deles é não preemptivo, ou seja, ele simplesmente ou deixa os processos terminarem de se executar o tempo que for necessário ou até que exista um bloqueio do processo esperando uma interrupção de entrada ou saída. Os métodos são os seguintes. Em primeiro lugar, um escalonamento que nós chamamos de round robin. Logo vocês vão entender, ou pelo menos eu vou dizer para vocês, porque esse nome, novamente, é um nome clássico, então nós vamos utilizá-lo, que é preemptivo. Depois, o que nós chamamos de escalonamento por prioridade, que é também preemptivo. Depois, o escalonamento que nós chamamos de trabalho mais curto primeiro, que é um nome um pouco esquisito em português, mas é de shortest job first em inglês, e nesse caso não preemptivo. E depois mais 2, que tem também a característica de serem preemptivos, respectivamente. Aquele por sorteio, que é um escalonador que tem uma base probabilística por trás, conforme nós vamos ver no exemplo, e o chamado escalonador de 2 níveis. Vamos iniciar com o escalonamento round robin. Bem, essa palavra é uma palavra que eu acho que até as pessoas que falam inglês como já nasceram falando inglês não sabem bem o que significa, mas significa o seguinte: round robin é uma expressão do inglês que já tem alguns séculos de idade e que quer dizer o seguinte: round robin é uma forma de assinar uma petição ou um abaixo-assinado de maneira que as assinaturas fiquem dispostas de maneira circular. O objetivo é evitar que quem está lendo o abaixo-assinado ou a petição saiba quem foi o primeiro a assinar. Então você põe tudo em forma circular, você nunca sabe quem é o primeiro, não pode mandar enforcar ninguém, coisas assim. Esse negócio tem uns 300 anos de idade. Então, de fato, essa é a origem. E como nesse algoritmo existe uma circularidade inerente, nós continuamos a chamá-lo de round robin, mesmo em português, onde, de um modo geral, nós não fazemos a menor ideia do que significa isso. Bem, esse algoritmo é caracterizado pelo seguinte: existe um parâmetro que caracteriza o agendador, que é o que nós chamamos de um quantum de tempo. É uma certa unidade de tempo. E o escalonador mantém uma fila dos processos que estão prontos para serem executados. Então, ele atende a esses processos que estão na fila da seguinte forma: ele pega o primeiro da fila e deixa ele ser executado por um quantum, ou até que ele seja bloqueado à espera de uma operação de entrada e saída. Depois ele atende o segundo e põe aquele que saiu da fila porque terminou o seu quantum no final da fila. Então aqui vocês veem a circularidade, atende o segundo, vai para o final da fila, atende o terceiro, vai para o final da fila e assim por diante. Existe esse parâmetro que é o quantum de tempo que é dado no máximo a cada um dos processos. Vamos ver esse exemplo que está desenhado aí na parte inferior da transparência de vocês. Nós estamos começando numa situação onde o processador, que é essa caixinha verde que está envolvendo o processo, está nesse momento executando o processo B. Então nós temos uma fila com 5 processos, respectivamente o B em primeiro lugar, depois F, D, G e A, e o processador está ocupado com o processo B. Vamos fazer o primeiro passo da animação. Aí eu dou um clique aqui e vocês fazem a mesma coisa. Ao fazer o primeiro passo, nós vemos que o processo que estava sendo executado, que era o processo B, deixou de ser executado, passou para o final da fila, e o segundo processo da fila, que era o processo F, passou então a ser executado. Com mais um clique, nós vamos ilustrar uma situação um pouco diferente. Então, mais um clique, e nós vamos ilustrar a situação onde o processo F deixou de ser executado não porque ele esgotou o seu quantum de tempo, mas porque ele solicitou uma operação de entrada e saída e tornou-se assim bloqueado, saiu da fila de prontos. Então a fila passa a ser essa outra que está ilustrada para vocês, e o próximo processo da fila, que era o processo D, tem agora a posse do processador, mas reparem que o processo F não voltou imediatamente para o final da fila porque ele foi bloqueado, ele deixou de estar pronto para execução. Com mais um clique,
nós vamos ver a situação onde o processo F, que era aquele processo que foi suspenso à espera de uma interrupção de entrada e saída, quando essa interrupção finalmente ocorre, o processo então volta para a fila em última posição. E assim, o escalonador fica em forma circular, passando por todos os processos da sua fila, até que aquele que está sendo executado ou se complete, e aí ele sai do sistema, ou que ele seja bloqueado à espera de uma interrupção de entrada e saída. Existem algumas características importantes e alguns problemas com esse método, que é o método mais simples de todos, conforme vocês podem imaginar. Uma consideração muito importante é a escolha do quantum de tempo, quer dizer, qual deve ser o valor desse quantum, quanto deve ser alocado para cada processo antes que ele seja preempted, né? Antes que ele seja preemptado e o processador seja dado para outro processo. Existem dois extremos que devem ser considerados quando nós escolhemos o valor desse quantum. O primeiro extremo é o extremo onde nós usamos um quantum muito pequeno. E, evidentemente, existe a desvantagem de que se você usa um quantum muito pequeno, a quantidade de tempo que é gasta pelo agendador escolhendo qual será o novo processo a ser executado é comparável com o quantum. Então, você está gastando muito tempo do processador executando o agendador. Esse não é o objetivo. O objetivo é executar os processos. O agendador tem que executar num tempo comparativamente pequeno. Então, o quantum muito pequeno, que é um dos extremos, tem essa desvantagem. O outro extremo é onde o quantum é muito grande. E, nesse caso, nós teremos um tempo de resposta muito ruim para os processos interativos, são aqueles processos, novamente, onde o usuário está esperando uma resposta no seu terminal de um comando que ele mandou executar, mas se o quantum que é dado para cada um dos processos na fila é muito grande, até que o processo dele possa ser executado e retorne uma resposta para ele, a tendência, no caso do quantum muito grande, é que esse tempo seja muito grande também. Além disso, além dessas considerações, existem problemas inerentes a esse método round robin de fazer escalonamento, essa circularidade. Em primeiro lugar, todos os processos têm o mesmo quantum, ou seja, todos eles são tratados de maneira análoga. E, no entanto, nós já sabemos intuitivamente que existem processos que deveriam ter mais prioridade, que são, conforme nós vimos até no começo dessa própria aula, são aqueles processos que são relativos que são bloqueados esperando alguma interrupção do sistema de entrada e saída. Esses processos deveriam ser os processos que têm mais prioridade e, portanto, não deveriam ser tratados com um quantum igual a todo mundo, com a mesma prioridade que todo mundo, porque isso tenderá a maximizar a utilização dos dispositivos de entrada e saída. Para resolver esse problema, ou seja, para melhorar um pouco essas deficiências do escalonamento por round robin, nós então introduzimos aquilo que se chama de escalonamento por prioridade. Esse escalonador, ele se caracteriza pelo seguinte: a cada processo, nós vamos agora associar uma prioridade, que no caso aqui dos nossos exemplos, tanto nesse slide quanto nos subsequentes, está sendo representado por um inteiro positivo. Então, o processo que tem a prioridade mais alta é aquele que deve ser prioritariamente executado pelo processador. No entanto, se nós só fizermos isso, a tendência vai ser com que só os processos mais prioritários sejam executados e os outros jamais sejam executados. Então, existem esquemas que, intrinsecamente, devem ser programados junto com essa política de escalonamento por prioridade para que os processos que têm pouca prioridade, naturalmente, também tenham as suas chances de serem executados. Uma das maneiras de fazer isso é fazer com que o escalonador periodicamente reduza a prioridade dos processos que estão sendo executados. Se existe um processo, então, de altíssima prioridade e ele está sendo executado por muito tempo, ao longo do tempo, a prioridade dele vai diminuindo, de maneira que, em algum instante, a prioridade dele vai se tornar comparável com a prioridade dos processos que estão, desde o começo, de baixa prioridade, e, com isso, ele vai acabar sendo menos prioritário que algum daqueles processos que poderão, então, ter a sua chance de executar. Aí embaixo, na parte inferior da transparência, nós temos um exemplo para ilustrar justamente o que está acontecendo. Novamente, nós representamos o processo para essas caixinhas marrons, só que agora nós temos não só o nome do processo, nós temos também a prioridade associada a ele. Então, nós temos o processo B com prioridade 10, que é o mais prioritário de todos. Depois temos o processo F com prioridade 7 e assim por diante para os processos D, G e A com prioridades, respectivamente, de 9, de 5 e de 2. Vocês devem atentar para o detalhe de que, nesse caso, os processos não estão representados como pertencendo a uma fila.
A fila havia, no caso, round robin, porque a circularidade era intrínseca e não dependia de prioridade. Nós podíamos ter desenhado aqui uma fila em ordem de prioridade, mas essa fila tem que ser manipulada constantemente, reordenada constantemente, conforme as prioridades mudem. Então, o fato de estar desenhando assim os processos isolados, sem pertencerem a uma estrutura de dados, não quer absolutamente dizer que eles não pertençam a uma estrutura de dados. Eles pertencem, mas pertencem a estruturas de dados que sejam naturalmente mais apropriadas para representar as prioridades e para representar as mudanças na estrutura que têm que ser feitas quando as prioridades são alteradas. Vamos ver um exemplo, então, de como é que as coisas acontecem aqui. Nós estamos começando, novamente, com o processador representado por essa caixinha verde em torno do processo B, querendo dizer que o processo B é o processo que está sendo executado. Ele começa com prioridade 10. Vamos dar o primeiro clique na nossa animação. E nós vamos ver o processo B passar de prioridade primeiro para 9, que é o que já aconteceu, e depois para 8. Quando ele passa para a prioridade 8, a prioridade dele deixa de ser maior que a prioridade do processo D, que tinha prioridade 9. Então, Então, o processador automaticamente é transferido pelo agendador para o processo D. Mais um clique. Nos leva a uma situação onde o processo D foi bloqueado, hipoteticamente, foi bloqueado porque assim que ele começou a executar, agora que ele era o mais prioritário, ele fez um pedido de entrada e saída e, portanto, não está mais no estado pronto. Aqui nós representamos apenas os processos que estão prontos. Quando isso aconteceu, o processo B, aquele que tinha sido executado anteriormente, cuja prioridade era 10, passou para 9, depois para 8, agora ele volta a ser o mais prioritário. E voltando a ser o mais prioritário, é aquele que recebe o direito de utilizar o processador mais uma vez. Mais um clique. Nos leva, então, à situação onde o processo D, que é aquele processo que tinha sido interrompido, agora volta, porque ocorreu a interrupção de entrada e saída pela qual ele estava esperando, e volta com a mesma prioridade que ele tinha antes, que era a prioridade 9, e agora ele é o processo, novamente, que está de posse do processador. Uma outra maneira de fazer de evitar que apenas os processos mais prioritários sejam executados, nós já vimos uma, que é aquela de alterar a prioridade, acabamos de ver. Uma outra maneira de evitar que somente os mais prioritários sejam executados é associar um quantum de tempo diferente a cada processo, um quantum de tempo que seja proporcional à sua prioridade. Então, os processos mais prioritários terão um quantum de tempo maior, os menos prioritários terão um quantum de tempo menor, e nós faremos uma coisa parecida com o round robin. Nós vamos permitir que o processador seja dado aos processos na ordem de prioridade, mas uma vez dado a um processo, ele nunca vai ficar executando aquele processo por um tempo maior que o seu quantum. Nós estamos resolvendo a prioridade, dando um quantum maior para os processos mais prioritários, mas estamos ao mesmo tempo evitando aquela injustiça de deixar que só os mais prioritários sejam executados pela própria existência do quantum, que agora limita o tempo que cada processo pode ficar de posse do processador. Vamos ver então o nosso exemplo. Mais uma vez, a mesma situação, ou parecida, não tenho certeza, que nós tínhamos anteriormente, onde nós temos processos com suas prioridades, estamos aqui numa situação em que o processador, que é a caixinha verde, alocada ao processo B, que é aquele processo que tem a maior prioridade. Então, dando o primeiro clique, nós vemos que primeiro é executado o B, depois o D, depois o F, e seguindo assim a prioridade, cada um com um quantum proporcional, cada um por um tempo proporcional ao seu quantum, e o quantum é, por sua vez, proporcional à sua prioridade. Então, todos os processos foram executados em ordem decrescente de prioridade, primeiro de maior prioridade, e quando todos já tinham sido executados, voltamos, então, ao processo B, que é aquele que tem maior prioridade. Nesse esquema, as prioridades são mantidas constantes, não existe nenhuma alteração nas prioridades. O que existe é um controle através do quantum que é dado para cada processo. Quando nós falamos em escalonamento ou agendamento por prioridade, é importante que nós digamos alguma coisa a respeito de como são atribuídas as prioridades. Então, uma coisa que pode ser feita é o que está escrito aí nessa parte inferior do slide de vocês. Você pode atribuir prioridades de maneira estática, ou seja, assim que o processo foi criado, ele recebe a sua prioridade e aquela prioridade depois é tratada pelo agendador. Ou ela se mantém fixa, como esse segundo exemplo que nós vimos, quando você dá os quanta de durações diferentes, ou ela é decrementada continuamente, como o exemplo anterior.
Uma outra maneira que se contrapõe com essa alocação estática de prioridades é uma alocação dinâmica. Digamos que nós estamos tratando precisamente o caso em que nós damos conta de durações diferentes para os diversos processos, proporcionalmente às suas prioridades. Como é que eu sei que esse quantum que eu dei para um certo processo é um quantum adequado? Será que ele não vai desperdiçar? Então, nós vamos nos basear nesses valores iniciais dos quanta para dar, então, as prioridades do processo dinamicamente. De que maneira? Vamos supor que o agendador sempre observe o que está acontecendo com o processo. Então, aquele processo que, uma vez recebendo o seu quantum, ficou uma fração de tempo muito pequena do seu quantum executando, não executou até o fim porque ele foi bloqueado esperando por alguma interrupção de entrada e saída, esse processo recebe uma prioridade alta. O que eu estou propondo é que nós demos prioridades inversamente proporcionais à fração do quantum que cada processo permanece de fato executando antes que seja bloqueado. O que nós estamos fazendo aqui é indiretamente priorizando os processos I/O bound, ou seja, aqueles que fazem pouco processamento e fazem muita entrada e saída e aos quais nós sabemos desde a primeira transparência que nós precisamos dar prioridade visando uma utilização melhor do sistema de processamento e também do sistema de entrada e saída. Finalmente, existe uma outra maneira de fazer escalonamento que também lida com essa questão de prioridades, mas que organiza os processos em classes diferentes de prioridade e só deixa os processos de prioridade mais baixa serem executados quando esgotou todos os processos de prioridade mais alta. Nós temos uma ilustração aqui na transparência de vocês, onde tem essa pilha de prioridades, na verdade são apontadores iniciais para filas. Então nós temos a prioridade 4, que é a maior prioridade de todas, com a sua fila de processos, todos eles têm a prioridade maior de todas. Depois nós temos a prioridade 3, também com a sua fila, e assim por diante, até a prioridade 1, onde existe apenas um processo. Vamos fazer uma pequena animação para vocês verem o que é que pode acontecer com esse processo. O que nós vamos ver é que todos os processos de prioridade 4 são executados segundo alguma política por um agendador, até que a fila de prioridade 4 desapareça, porque todos os processos terminaram ou os que não terminaram estão bloqueados esperando interrupções, e só então o controle é passado para os processos de prioridade 3 e assim sucessivamente. Então, um clique junto comigo e vocês vão ver os processos, primeiro de prioridade 4 sendo executados, até que se esgote a fila, depois de prioridade 3, novamente até que se esgote a fila, depois de prioridade 2 e, finalmente, o processo único aqui de prioridade 1. O próximo método que nós vamos ver para escalonamento ou agendamento é o método chamado de trabalho mais curto primeiro, ou seja, shortest job first, conforme se diz em inglês, vocês vão ver essa expressão diversas vezes, por isso é importante saberem qual é o nome em inglês. O que esse método faz é o único método não preemptivo que nós vamos ver, ou seja, ele não é baseado na existência de interrupções periódicas geradas pelo sistema que fazem com que o escalonador entre e tome novas decisões, mas ao contrário, ele é específico para sistemas em lote, ou seja, vários programas são submetidos, aqueles programas viram processos, os processos são executados até que terminem. E essa política diz, vamos executar aquele cujo tempo de execução é o menor possível. É claro que nós estamos supondo que o tempo de execução é conhecido. Um pouco mais para frente nós vamos ver o que fazer quando o tempo de execução não é conhecido. Bem, vamos ver o que o escalonador não preemptivo faz nesses casos. Temos aí um exemplo, novamente, de 4 processos A, B, C e D, e o número que aparece agora junto com o processo não é mais uma prioridade, como no caso anterior, mas é a duração daquele processo. Antes de aplicar a política de trabalho mais curto primeiro, vamos ver o que aconteceria se nós executássemos na ordem de chegada. Vamos imaginar que primeiro apresentou-se o A, depois o B, depois o C e depois o D. Não é exatamente a ordem de chegada, porque todos chegaram em lote, mas a ordem em que eles estão organizados no lote. Isso. Então, em primeiro lugar, está o mais lento, né? Não é o shortest primeiro. Em primeiro lugar está o longest, que é aquele que dura 8, depois estão os 3 que são mais curtos, cada um com duração 4. Primeiro clique na nossa animação vai nos mostrar o que está acontecendo. Primeiro, executado o A, depois o B, depois o C, depois o D. Esse é o cenário que nós queremos ilustrar. Execução na ordem em que eles se apresentam dentro do lote.
Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos calcular rapidamente, eu sei que vocês são bons de conta de cabeça, muito menores do que eu, vamos fazer a conta de qual é o tempo médio de espera de cada processo. Quanto tempo, em média, foi necessário esperar para que os processos todos se completassem? Bem, para esperar que o processo A, se completasse, aquele que tem duração 8 unidades de tempo são suficientes, porque ele foi o primeiro a ser executado e depois de 8 unidades de tempo ele está pronto. Já o processo B, ele tem que esperar as 8 unidades do processo A e mais as 4 unidades da sua própria execução, que é o processo B. Então nós temos uma duração de 12, que é o tempo para o processo B ser terminado. Para o processo C, seguindo o mesmo método, nós temos os 12 mais 4, que são 16, e para o processo D, os 16 mais 4, que são 20. Então, somando 8 mais 12 mais 16 mais 20, nós temos 56, que dividido por 4 dá 14. Então, 14 é o tempo médio de espera seguindo essa ordem. Vamos dar mais um clique na nossa animação para ver o que aconteceria se nós seguíssemos a ordem desse escalonador, que é a ordem Shortest Job First. Então, ele vai pular o processo 8 e vai executar o processo A, não o processo 8, e vai executar B, C e D e só depois voltar para o processo A. Vamos fazer a mesma conta, ver então qual passa a ser o tempo médio de espera para que todos os processos se completem. Então, mais um clique, nos leva a primeira execução do B, depois do C, depois do D e finalmente do processo A. Se nós fizermos agora a espera, nós temos uma espera de 4 para o processo B, que foi o primeiro a ser executado, mais uma espera de 8 para o processo C, e com isso nós temos 12, mais uma espera de 12 para o processo D, nós temos então 24, mais uma espera de 32, não, 3 vezes 4, 12, mais 8, 20, de 20 para o processo B. Então, isso dá um total de 44 unidades de tempo, que dividindo por 4, que nós queremos o tempo médio de espera, dá o valor de 11. O que nós observamos com esses dois exemplos é que, seguindo a ordem do Shortest Job First, nós obtivemos um tempo médio de espera significativamente menor do que seguindo simplesmente a ordem de apresentação dentro do lote. Bem, o que está escrito na parte inferior dessa transparência é que isso não é por acaso, isso é uma propriedade. Se vocês pensarem, você vê que é fácil de demonstrar, mas que sempre vale. O tempo médio de retorno, quer dizer, da submissão até a geração da saída dos trabalhos, é minimizado pelo algoritmo que segue a política do trabalho mais curto primeiro. Entretanto, isso só é verdade quando todos os trabalhos são submetidos juntos. Você tem realmente um lote. Vamos ver o que acontece no exemplo onde isso não é verdade. No exemplo que nós estamos mostrando aqui, é o exemplo em que o processo A já está presente, ele tem duração 2, depois está presente o processo B, e ele tem duração 2. Então, o que o algoritmo vai nos dizer é, execute primeiro o A, que é o que tem a menor duração, e depois o B, que é o que tem a segunda menor duração. Mas vamos supor que logo depois do início da execução do processo B, digamos no tempo 3, aconteça a chegada de mais alguns jobs para serem executados. Ou seja, nós estamos ilustrando aqui a situação onde o lote não está integralmente conhecido quando você toma a decisão de qual deve ser o primeiro. O primeiro clique nos leva à execução do processo A, depois o processo B começa a ser executado, mas durante a execução do processo B aparecem C, D e E, cada um com duração 1. E depois o processo B termina, são executados C, D e E. Bem, se vocês fizerem a conta agora é mais complicado, eu não vou fazer com vocês, é uma conta que dá até o número decimal. Então, a média de tempo aqui foi 4,6. Se nós tivéssemos desobedecido a política do trabalho mais curto primeiro, aconteceria o que nós vamos ver dando mais um clique. Façam junto comigo. Se nós executássemos primeiro o B, depois o C, D e E e finalmente o A, ou seja, se nós desrespeitássemos a ordem do Shortest Job First, nós teríamos uma média de 4,4. Façam a conta depois com calma e essa é uma média menor. Ou seja, esse é um exemplo em que, desrespeitando a ordem ditada pela política do trabalho mais curto primeiro, nós temos um tempo menor. Então, aquela propriedade que eu descrevi para vocês no caso anterior, é uma propriedade que vale quando todo o lote já foi apresentado e os seus tempos de duração estão conhecidos. Quando eu comecei a falar há um certo tempo atrás, dessa política, eu disse para vocês que
uma limitação potencial é o fato de que nós temos que conhecer a priori quais são as durações de todos os trabalhos que fazem parte do lote. O que é que nós podemos fazer quando essas durações não são conhecidas? Ou quando não faz sentido sequer que nós nos perguntemos qual é a duração. Por exemplo, nós podemos estar falando de processos interativos, então nós não temos a menor ideia de qual seja a duração de cada vez que o usuário interage com o sistema, quanto tempo vai levar para que o sistema, o processo interpretador de comandos, realize a tarefa que foi feita, que foi solicitada pelo usuário. Nesses casos, nós podemos fazer uma política que é chamada de envelhecimento. Ou seja, a primeira vez, digamos que eu vou chamar de T0, presta atenção a isso, que é uma coisa um pouco mais abstrata que vocês estão acostumados. A primeira vez que um certo usuário gera um processo, digamos que T0 tenha sido a duração da tarefa que ele pediu para ser executada. Então, o que o sistema vai fazer, ele vai supor que T0 será a duração da próxima tarefa. É claro que a duração da próxima tarefa, muito provavelmente, não vai ser T0, mas digamos que seja T1. Então, para a próxima, em vez de ele supor que é T0 ou que é T1, ele supõe que é uma combinação convexa dos valores T0 e T1. O que é essa combinação convexa? Nós vamos pegar um valor alfa entre 0 e 1, multiplicar T0 por alfa, multiplicar T1 por 1 menos alfa, pelo complemento de alfa até chegar no valor 1. Tipicamente, alfa vale meio, mas o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte: aquelas estimativas que eu fiz há mais tempo estão sendo progressivamente multiplicadas por números cada vez mais próximos de zero, estão se tornando cada vez menos relevantes, enquanto aquelas estimativas que eu fiz mais recentemente são multiplicadas também por números menores que 1, mas não tão próximos de zero, então elas são as mais relevantes. Essa, então, é uma forma de continuar aplicando a técnica do shortest job first, mesmo quando as durações dos processos não são conhecidas, por exemplo, no caso em que existe interação com o usuário em um processo interpretador de comandos. Uma outra forma de fazer escalonamento do processo ou agendamento, como a gente tem chamado, é fazer o que nós chamamos de escalonamento por sorteio, que é uma forma probabilística, aleatória, mas não caótica. Não pensem que é assim. Uma forma em que as decisões são probabilísticas e são baseadas no estabelecimento de probabilidades para cada um dos processos, e essa probabilidade sendo proporcional à prioridade do processo. Então, o que acontece nesse caso é ilustrado por essa caixinha que está aí do lado direito. Essa caixinha que está do lado direito é uma coleção de fichas que pertence ao escalonador. Então, nesse caso, ele tem 10 fichas, numeradas de 1 a 10. E ele tem, para escalonar, os processos B, A, C e D com prioridades dadas nessa ordem. Quer dizer, o processo B é o processo mais prioritário dos 4, depois vem o processo A, depois C e depois D. O que o escalonador faz no início é pegar suas 10 fichas e distribuir por esses processos de maneira arbitrária, de maneira que o processo B tenha um número de fichas que é proporcional à sua prioridade, o processo A tem um número de fichas proporcional à sua prioridade e assim por diante. Então, se nós dissermos, hipoteticamente, para esse exemplo, que o processo B tem prioridade 4, o processo A 3, o processo C 2 e o processo D 1, então essas 10 fichas podem ser distribuídas da seguinte forma: eu posso dar 4 fichas para o processo B, 3 fichas para o processo A, 2 para o processo C e 1 para o processo D, que é o processo menos prioritário. Então, como é que acontece o escalonamento agora? O escalonamento acontece de maneira sorteada, de maneira completamente aleatória. O escalonador, cada vez que tem que decidir quem será o próximo processo a ser executado, ele sorteia lá na sua caixinha verde de 10 fichas, ele sorteia uma ficha. Aquele processo que for o dono daquela ficha, o processo vai ser executado. Vocês podem imaginar, ou pelo menos eu gostaria que vocês pudessem, que na média, os processos mais prioritários serão sorteados mais vezes que os processos menos prioritários. Vamos fazer uma animação para ilustrar o que vai acontecer aqui. Vocês vão ver do lado direito, nessa caixinha verde, os números sendo enfatizados em sequência, representando o sorteio que está sendo feito. Cada vez que o número é sorteado, vocês vão ver o processador se movendo para cada um dos processos. Então, vamos fazer a nossa animação. Primeiro o processo B, depois o processo A, depois o processo B de novo, ele é mais prioritário, ele tem mais chances de ser escolhido. Depois o processo C, depois o A, e assim por diante, seguindo essa sequência de animação. Voltando àquilo que eu falei para vocês, se nós agora se chamarmos de F,
a fração de bilhetes que um determinado processo tem, então essa fração é, na média, a fração de tempo que estará, segundo a qual o processador estará alocado para aquele processo. O processo que tem a fração maior estará proporcionalmente mais tempo, naquela proporção, em posse do processador. Esse algoritmo, apesar de parecer, é muito pouco convencional, porque nós estamos acostumados até essa altura no curso com poucas coisas que envolvam decisões probabilísticas, estocásticas, como a gente chama. Mas ele tem aplicações interessantes. Uma das aplicações é a seguinte: se você tiver dois processos cooperativos, dois processos que não querem atrapalhar um ao outro, não estão competindo pelo processador, eles fazem parte de um programa e eles são cooperativos. Esses processos, eles podem fazer entre eles a troca de fichas, eles próprios podem administrar as suas prioridades relativas. Quando um processo achar que o outro, que faz parte da mesma tarefa que ele, naquele momento é mais prioritário, ele pode passar algumas fichas para aquele processo, então, proporcionalmente, aquele outro, que momentaneamente é mais prioritário, será executado por mais tempo. Depois as fichas podem ser devolvidas. Uma outra aplicação, e que faz todo sentido em um contexto bem moderno, atual, em que nós estamos, é a aplicação de servidores de vídeo. Um servidor precisa servir a diversos clientes. E você quer servir esses diversos clientes com uma atenção dividida, uma atenção que seja proporcional à taxa de quadros que está sendo pedido por cada um dos clientes. Então, aquele cliente que está pedindo mais quadros, ele tem que ter o processador proporcionalmente mais tempo dedicado àquele processo que atende aquele cliente. Aqueles que pedem menos quadros por unidade de tempo, ou seja, estão assistindo a vídeos em taxa menor, eles têm que receber o processador proporcionalmente em taxa menor. Então, uma maneira de fazer isso, sem estabelecer uma política rígida, é atribuir a esses diversos processos que cuidam de fazer a interface com os clientes prioridades e, portanto, número de fichas e, portanto, probabilidades proporcionais. A nossa próxima política de escalonamento, também a última dessa aula, é a que nós chamamos de escalonamento em 2 níveis. Ela é aplicada para uma situação específica, que tem características que têm que ser tratadas de acordo com a especificidade. Nós estamos falando do caso onde a memória do sistema não é suficiente para comportar todos os processos prontos, aqueles processos que têm que ser escalonados. Então, parte desses processos estão guardados no disco do sistema, ou seja, no dispositivo de entrada e saída, cujo tempo de resposta é significativamente menor que o tempo de resposta da memória. Então, a comutação de processos dos que residem na memória é muito mais rápida que a comutação de processos que residem no disco. E, por isso, o que se faz, de um modo geral, é adotar 2 escalonadores separados, ou escalonadores em 2 níveis, como nós estamos chamando aqui. O escalonador de baixo nível, que é aquele mais detalhado, é o escalonador que cuida dos processos que estão na memória. Ele é que faz o escalonamento mesmo, seguindo qualquer uma das políticas que nós vimos até agora ao longo dessa aula. Já o escalonamento de alto nível, ele toma decisões diferentes. Ele não vai decidir quais são os processos que estarão de fato sendo executados pelo processador, mas ele vai decidir quais são os processos que deverão residir na memória e sim sem estarem sujeitos à política do escalonador de baixo nível. Então nós temos aqui um exemplo. Esse exemplo tem diversos cliques. Eu peço que vocês vão clicando subsequentemente para vocês verem um exemplo em que a cada clique novos processos são trazidos do disco, que é essa caixa azul do lado direito, e trazidos para a memória principal, e processos são levados da memória principal para o disco. Então, aqueles que estão residindo do lado esquerdo na memória principal são os processos que, de fato, estão sendo submetidos ao escalonador chamado de baixo nível, aquele que faz, de fato, o compartilhamento do processador entre os diversos processos. Então, eu não vou narrar, porque tem uma porção de letras aqui, mas vocês vão lendo e acompanhando cuidadosamente. O primeiro clique nos leva a uma situação onde muitos processos do lado esquerdo, por uma política qualquer, estão sendo executados. Com mais um clique, nós veremos que agora nós fizemos uma troca de alguns processos. Houve processos que foram para o disco e processos que vieram do disco no lugar daqueles que saíram. E, novamente, algum escalonamento é feito. Prosseguindo dessa maneira, nós temos mais algumas amostras do que acontece nesse caso, onde nós estamos introduzindo um mecanismo específico que consegue tratar essa peculiaridade de que a memória, mais um clique, essa peculiaridade de que a memória não é suficiente para comportar todos os processos que estão prontos, então nós temos que lançar mão também de mecanismos de armazenamento menos eficientes ou menos rápidos, como os discos, por exemplo.
Para finalizar a aula, nós vamos então dizer que é possível que o escalonador de baixo nível siga qualquer uma das políticas que nós vimos anteriormente, as políticas que são baseadas em prioridade, ou round robin, ou aquela que é aleatória, inclusive com todas as variações que fazem a mudança ou a atribuição de prioridades, enquanto o escalonador de mais alto nível, que é aquele que decide quais são as tarefas, os processos que residirão na memória e estarão sujeitos às ações do escalonador, deve levar em conta uma série de outras coisas. São essas que estão listadas aí no slide de vocês. Então, o tempo decorrido desde que o processo foi armazenado no disco ou na memória, também o tempo de processamento usado por um determinado processo, o tamanho do processo e a prioridade que aquele processo tem. Interessante no escalonamento de 2 níveis é que nós podemos ter políticas completamente diferentes para os 2 níveis. Nós temos uma política dedicada ao escalonamento de baixo nível, que é aquele do agendador, e uma outra política dedicada ao escalonamento de alto nível, que é o que faz a transferência de processos para o disco e do disco em direção à memória. Muito bem, isso termina essa nossa aula de número 6 e com isso termina também o capítulo. A próxima aula leva vocês agora a um novo capítulo, que é o capítulo 3 do nosso livro-texto, e também um novo professor. Muito obrigado pela atenção.